Meninas, hoje então a gente vai falar um pouquinho sobre resultados. Se vocês puderem abrir a câmera para mim não falar sozinha, aí eu vou vendo vocês aqui também. Então a gente vai falar um pouquinho de resultados, né? O que nós tivemos de resultado? E aí eu queria que vocês, para começar aqui o nosso encontro, que vocês colocassem aqui para mim se nesse mês agora de maio vocês tiveram mais resultado do que o mês passado. Quem pode me responder aí? Quem teve mais resultado? Quem teve resultados diferentes deste mês para o mês passado? Contem aí para mim, por favor, quem puder. O resultado, meninas, ele é basicamente a nossa conta de matemática, né? Tudo que a gente faz, somado, ele dá um resultado. Se a gente não faz, ele dá um resultado negativo, né? Então, assim, o resultado, ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Porém, o resultado ele vem. É uma plantação que a gente faz todos os dias. Ó, a Raquel disse: eu tive resultado, fechei o meu primeiro início. Parabéns! Parabéns, Raquel. É isso. E às vezes a gente estava ali plantando, né, Raquel? Trabalhando, plantando, entendendo um pouco mais, você estava se desenvolvendo. Deixa eu abrir aqui, que ali eu não consigo enxergar. É, estou tentando marcar semana que vem já com outra. Parabéns. Parabéns mesmo, né? Isso, Raquel, é resultado daquilo que você veio plantando, né? Você começou a ter atitudes diferentes. Então, até então eu era consultora de beleza e vendia os meus produtos. Quando você começou a fazer esses encontros, quando você começou a participar das mentorias, você começou a plantar a semente da oportunidade ali na vida das pessoas. E com isso veio a consequência, que é a colheita. E a sua colheita foi uma colheita positiva. Então é isso que eu quero trazer para vocês hoje, né? Que às vezes a gente quer mudar a nossa colheita, mas na verdade o que a gente precisa mudar é a nossa plantação. O que a gente precisa fazer de diferente é a nossa plantação. Se você continuasse, por exemplo, somente vendendo o produto e não a oportunidade, você continuaria vendendo produtos, né? E tendo como resultado a venda dos produtos. Mas você começou a plantar a sementinha da oportunidade e isso te gerou resultado também. Então, quando a gente quer mudar os nossos resultados, a gente precisa mudar também as nossas ações. Não tem como você mudar um resultado sem mudar as ações diárias. Então, eu preciso mudar as minhas ações diárias. E a colheita, né, os resultados, ele vai ser consequência de tudo aquilo que eu fiz durante o mês todo. Então, às vezes, a gente chega ali no final do mês e fala assim: nossa, tô frustrada, né? Porque eu não atingi os meus objetivos, eu não consegui chegar onde eu queria, não tive início, nananana. E aí você vai fazer uma análise. Tá, mas o que que eu fiz? Qual foi as minhas ações durante o mês inteiro? Será que eu plantei? Ou será que eu estou tentando colher algo que eu não fiz? Será que eu estou buscando o resultado de algo que eu não fiz? Então, a gente precisa analisar isso, né? Para que não seja negligenciado as ações que a gente precisa fazer, né? Porque às vezes a gente negligencia muitas coisas que deveriam ser feitas durante um mês, ou deveria ser feito nos meses anteriores, que a gente aprendeu que a colheita ela pode ser rápida, mas também ela pode ser demorada, né? Então a gente precisa ver, será que eu estou realmente fazendo? Será que as minhas ações estão condizentes com o resultado que eu quero? Ou será que eu estou negligenciando as ações que eu preciso fazer? Então a gente precisa sempre analisar esses pontos, né? Para que o meu resultado ele seja de acordo com as ações que eu quero e que ele seja de acordo com os sonhos que eu tenho também, tá? Então, o primeiro ponto que eu queria trazer aqui para vocês é que todo resultado ele começa com uma decisão. Porque assim, antes de o resultado existir, eu preciso tomar uma decisão. Se eu quero, né, que nem a Raquel, né, que fez o primeiro início, vou pegar de exemplo aqui hoje. Ela precisou tomar uma decisão. É isso que eu quero. Que decisão que ela,
né, tomou. Não, é isso que eu quero iniciar, eu quero crescer na carreira. Tomou uma decisão. Qual a ação? Vou participar dos encontros, vou me desenvolver, vou aprender. A partir do momento que aprendeu, eu vou colocar em prática. A partir do momento que colocou em prática, o resultado ele começa a vir. Então, é tudo um processo, mas precisa ter essa escolha. Eu preciso escolher o que eu vou fazer, o que eu quero, tá? Então, quem convidou pessoas, quem postou, quem se movimentou ali nas redes sociais, quem conversou, quem gerou relacionamento, quem levou vários nãos, igual a gente ouviu lá na aula passada, quem teve constância teve resultado, né? E resultados positivos. Quem não teve essa constância, quem não foi atrás, quem não se propôs a ter essas ações, muito provavelmente teve resultado também, porém negativos, né? Então, às vezes a gente acha que isso não é para mim e não sei o quê, né? Mas às vezes é só pelo fato de você estar negligenciando o que realmente precisa ser feito. Porque se você fizer o que precisa ser feito todos os dias com constância, o resultado ele vem, tá? Então, hoje, né, nós estamos vivendo de acordo com o resultado daquilo que a gente plantou. A Paty vai lembrar disso, né? O Paulo Vieira, a Camila, eles sempre falam, né, que o que nós temos hoje é responsabilidade nossa, né? Tem até uma dinâmica que eles fazem, põe a mão na barriga, tem poder quem age. Põe a mão na barriga, essa é a barriga que você merece. Por quê? Porque você criou isso, você teve ações para que te levassem a esse resultado. A Paty está toda, né, bonitona ali. Por quê? Porque ela tem ações diárias, ela tem constância na academia para que ela tenha aquilo que ela deseja. Né? Então, no nosso negócio é a mesma coisa. Nós precisamos ter constância. Eu quero ser diretora, mas eu preciso, então, ter constância naquilo que eu estou fazendo. Eu preciso ter constância diária em apresentar oportunidade, em abordar novas pessoas, em ter comunicação, né, conversar com pessoas diariamente, para quê? Para que eu tenha o resultado que eu quero, para que eu chegue aonde eu quero chegar. Se eu não estou onde eu quero, é porque eu ainda não sei fazer alguma coisa ou porque eu não estou fazendo o que precisa ser feito. Então, que a gente possa ter essa consciência, né? Porque quem procrastinou, quem ficou ali desanimada, quem ficou esperando, né, a motivação vir, provavelmente, né, teve uma falta de ação, porque daí quando a pessoa ela fica esperando, ela não age e provavelmente não teve os resultados positivos que muitas tiveram esse mês. Outro ponto que eu queria trazer aqui para vocês é que resultados positivos, eles são frutos invisíveis que amadurecem. Então, o resultado, ele vem de acordo com o nosso trabalho, com o nosso esforço. Então, muitas vezes, a pessoa, ela só olha assim, porque fulana inicia, porque fulana está crescendo, porque fulana tem tal reconhecimento, mas não vê o que a fulana trabalha, né? Por quê? Porque a gente só vê o que é exposto, né? Às vezes vê ali a postagem da área nacional, às vezes vê a postagem das consultoras tops, né? Às vezes até, que nem a Pamela é uma consultora bem top minha. E as meninas falam assim, mas para ela é bem mais fácil. Ninguém vê que ela vai dormir 2 horas da manhã, às vezes ela vai dormir 3 horas da manhã, acorda cedo, tem filhos, é aquela loucura, né? Quem está acompanhando de perto sabe, mas a maioria das pessoas não sabe o que as pessoas, né, fazem para ter aquele resultado. Então, as pessoas elas só vão olhar no que você ganhou, mas não vão olhar no quanto você sofreu para aquilo. Às vezes a pessoa fala assim, porque você tem isso, porque você tem aquilo, tá? Mas e o quanto que eu sofri para ter o que eu tenho hoje, né? Então, a pessoa ela só vai ver o seu resultado, mas o que você está fazendo ali no secretinho, ninguém vai ficar preocupado. Então, por isso que eu falo assim, que são resultados de fruto, de plantações ali, de coisas que você faz ali no invisível, de coisas que ninguém vê, de mensagens que você envia, de convites, de nãos que você recebe. A pessoa não vê quantos nãos, ela só vê quantos sims, né? Porque a gente posta ali, né? Fiz um início, um qualificado, nisso, aquilo. Aí a pessoa olha e fala assim, nossa, né? Tipo, para ela é fácil. E na verdade não. Por quê? Porque houve uma plantação,
houve um trabalho feito, né? Então, a gente sempre tem que se atentar a isso também. E o resultado, ele vem através da nossa constância. Sempre acham que é fácil, né, Raquel? Então, assim, não é, né? Não que seja difícil, né? Não que seja difícil a ponto de, eu não vou conseguir. Só que existe um trabalho, é um trabalho como qualquer outro que precisa de dedicação e que precisa de constância. Se você tiver isso, beleza, as coisas elas vão fluir, tá? Terceiro ponto é que a falta de plantar também gera colheita. Então, se eu não falei com pessoas, o resultado vai ser menos oportunidades. Então, igual comentei lá no começo, vai ter uma colheita de qualquer forma, mas depende daquilo que você plantou. Então, se você plantou, né, uma comunicação, se você fez convite, se você falou da oportunidade, você está plantando. A consequência é um resultado positivo. Pode ter um início, né? Vai ter potenciais, vai ter pessoas ali que você vai estar se comunicando. Agora, se você não fez, o resultado ele vai vir do mesmo jeito, só que ele vai vir negativo, sem oportunidades. Então, se eu não falei com novas pessoas, se eu não apareci, eu vou ter menos conexão, menos relacionamento e menos oportunidades. Não vai ter pessoas para que inicie. Por quê? Porque a minha plantação foi negativa. Eu simplesmente não fiz. Isso que eu precisava ouvir isso hoje. Ô, Paty, não só você, tá? Que eu falo assim que quando a gente traz algo, primeiro a gente apanha, né? E realmente, primeiro é em nós para depois a gente poder compartilhar. Eu sempre brinco nas reuniões que eu tenho da igreja que a gente leva as chicotadas primeiro, depois a gente compartilha as chicotadas, né? Porque a gente não merece apanhar sozinha. Então, tudo que a gente vai fazer hoje ela vai trazer resultados no futuro, sejam positivos ou sejam negativos. Então, se eu não fizer, eu não vou ter oportunidades para trabalhar, tá? O quarto ponto é que nem todo resultado aparece imediatamente. Muitas vezes a gente, né, começou essa mentoria, né, começou esse acompanhamento, esse encontro de líderes, e a gente fala assim, uau, vai ter um resultado, né, bombástico. Só que muitas vezes é aquela plantação que eu falei. Às vezes a gente precisa trabalhar em nós primeiro. Às vezes a gente precisa trabalhar a nossa segurança, porque eu sou um pouco insegura, então eu preciso trabalhar a minha segurança. Eu sei o que eu preciso fazer, mas eu ainda não tenho coragem, então eu preciso trabalhar muitas vezes em mim e trabalhar também as oportunidades e todos os conteúdos que recebo. Então, às vezes, para uma pessoa, a pessoa vai ter mais facilidade em falar sobre a oportunidade. Às vezes, outra pessoa vai ter menos facilidade. E cada uma tem o seu tempo, cada uma tem o seu momento, cada uma tem a sua forma de fazer o negócio, tá? Então, às vezes, o resultado ele não vai aparecer de imediato, mas são sementes que vocês vão estar plantando diariamente. E existem sementes que vai brotar super rápido. Né? Se você colocar lá um feijãozinho no algodão, você vai ver que com 2 dias o feijão já está brotando. Só que se você plantar uma castanha, se você plantar, eu plantei esses dias um pé não, uma semente de pitanga. Gente, já faz um mês e a semente não brotou ainda. Então, existem coisas que vão brotar rápido, né? Que vão trazer resultados rápidos, mas existem coisas que vão demorar um pouquinho mais. Por quê? Porque é um processo. Vai precisar de um amadurecimento ali, vai precisar de um amolecimento ali da semente. Da mesma forma são as pessoas, né? Tem pessoas que elas estão prontas, esperando uma oportunidade, estão orando por uma oportunidade. E a gente vai lá e oferece essa oportunidade, puf, foi rápido. Mas tem pessoas que precisam amadurecer, que precisam ali amolecer a ideia de se tornarem uma consultora. Elas sabem que elas precisam de uma renda, elas sabem que ela precisa se desenvolver, que talvez como CLT ela não teria tantas oportunidades como empreendendo, porém, ela precisa desse amadurecimento. Ela precisa parar e falar assim, não, será? Precisa pensar um pouco mais. Então, nenhuma plantação saudável vai ser vazia. Toda plantação vai ter resultados. Porém, às vezes o resultado ele vai demorar um pouco mais. E a gente precisa ter consciência disso, né? Tem pessoas que, como eu,
fui procurar a Fernanda para entrar no negócio. Mas tem pessoas que a gente já fala há 1 ano, 2 anos, 3 anos, e a pessoa vai entrar depois de 4 anos, né? Então, é preciso ter, claro, né, essa constância, é preciso sempre estar regando ali os contatos, né? Se a pessoa falou assim, não, eu quero, mas não é o momento. A gente vai sempre regando, jogando adubo, jogando água. Para quê? Para que uma hora esse resultado ele volte, né? Para que uma hora essa semente ela germine. Às vezes, você está plantando, mas ainda não está colhendo, mas você está construindo. Você vai construir a sua autoridade, você vai construir o seu legado, você vai construir relacionamentos. Então, às vezes, por mais que a colheita ela não venha na hora que a gente quer, ela vem na hora certa. Então, a gente só precisa continuar sempre, continuar plantando. E só de vocês estarem aqui, só de vocês já estarem recebendo todo esse conteúdo, vocês estão crescendo para gerar tudo isso depois. Porque às vezes a gente recebe um fruto, mas não tem maturidade suficiente para cuidar desse fruto, né? Então, esses encontros, principalmente, é para que vocês cresçam, para ter essa maturidade para cuidar depois dessa colheita. Porque às vezes, se você não tiver maturidade suficiente, a pessoa ela vai entrar no seu time, ela vai, né, vender ali 1, 2 meses e depois ela vai abandonar, não, né, sabe, não é para mim. Por quê? Porque nós não tivemos maturidade de cuidar dessa pessoa. Então, o processo, por mais que não estou colhendo, mas eu estou amadurecendo. Para quê? Para que quando os frutos vierem, eu saiba cuidar desses frutos, eu saiba cuidar dessas pessoas, tá? Um outro ponto aqui que pegou também bastante em mim é que o resultado que eu estou vivendo hoje representa as ações, né, as plantações que eu fiz durante todo o mês. E aí vem uma pergunta, né? Se eu continuar fazendo as mesmas ações que eu estou fazendo hoje, né, o que eu fiz durante o mês, se eu continuar fazendo durante 90 dias, quais seriam os meus resultados futuros? Será que seriam positivos ou será que seriam negativos? Será que eu elevaria o meu negócio para um outro nível, né? Se tornaria diretora, ou para quem, né, já é diretora, subiria mais em um degrau da carreira? Ou será que fazendo as ações que eu fiz durante esse mês, eu estaria falindo o meu negócio? Não iniciaria ninguém e ficava parada ali no mesmo lugar, procrastinando, muitas vezes. E isso não é uma coisa assim é para um pouco pegar no pé, sim, né? Mas eu falo assim, é para que a gente gere uma consciência. Nossa, será que se eu continuar fazendo isso, eu vou atingir os sonhos que eu quero, vou atingir os resultados que eu quero? Ou será que se eu continuar fazendo isso, eu vou continuar tendo o mesmo resultado ou até mesmo pior, né? Então a gente precisa sempre se atentar quanto a isso para entender a nossa realidade hoje. Muitas vezes a gente tem vários sonhos, nossa, né? O meu sonho é, enfim, né? Tem vários. Se eu for compartilhar com todos, como diz o Isaac, o primeiro é ter nossa casa de 3 andares. Então tem vários sonhos. Mas será que se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo, vou construir uma casa de 3 andares, gente? Né? Então a gente precisa ter essa consciência. Ai, meu sonho é para viajar para o mundo inteiro, mas se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo, eu vou conseguir? O meu sonho é ser uma diretora nacional, mas será que se eu fizer o que eu estou fazendo hoje, eu vou conseguir? Então a gente sempre tem que ter essa consciência. Analisar diariamente os nossos resultados, analisar diariamente as nossas ações. Será que eu fui produtiva ou será que eu procrastinei? Então, sempre calcular isso para quê? Para que o resultado ele seja algo bom, para que o resultado não te frustre. Quem planta pouco, colhe pouco, né? E quem planta com intenção, colhe transformação. Não sei se vocês já ouviram, mas a gente precisa ser intencional naquilo que a gente faz, né? Vai conversar com uma pessoa, vai gerar um relacionamento, a gente precisa ser intencional. Então, será que eu estou plantando com intencionalidade
Ou será que eu não estou plantando ou estou plantando pouco? Então, fica aí algumas reflexões aí para vocês. E lá em Gálatas, até, gente, eu falo assim, como que é tudo alinhado, né? Eu preparei aqui essa aula, né? E daí, isso foi ontem. Quando foi hoje, eu estava ali fazendo meu devocional, vou até ler aqui para vocês, né, o que veio no devocional. Continue construindo, mesmo que os resultados eles demorem. Quem permanece fiel durante a construção, firme no plantio, terá a alegria de celebrar a conclusão da obra e a colheita será farta. Né? Isso aqui foi parte do meu devocional. Que eu falei assim, nossa, foi assim, bem perto, né, daquilo que eu vinha aqui para trazer para vocês. E lá em Gálatas 6:7 fala que tudo que o homem semeia, isso também colherá. Isso aqui depois, se vocês quiserem grifar, tudo que o homem semeia, isso também colherá. Então, tudo que nós plantarmos hoje, a gente vai colher amanhã. Igual eu comentei, pode ser positivo e pode ser negativo. Pode ser, né, que a colheita venha cheia de oportunidades e possa ser que ela não tenha oportunidades, que lá na frente eu não tenha oportunidades para colher. Então, que a gente possa entender, né, tudo aquilo que a gente quer para que realmente traga o resultado que a gente busca também, né? Para ver se está alinhado, porque muitas vezes o que acontece é não estar alinhado. Será que o meu sonho está alinhado à minha ação? Porque sonho sem ação é só simplesmente um sonho, não vai se realizar. Mas precisa a ação estar alinhada, né, a tudo aquilo que eu quero. Até aqui, beleza? Fez sentido para vocês? Porque para mim fez muito. Queria saber se fez sentido para vocês aí também. E meninas, a gente vai trazer aqui uma novidade para vocês, que a apresentação do negócio. A gente tem, né, todo o nosso sábado, nós temos o nosso encontro e é maravilhoso, é fantástico. E nós trouxemos também algumas. Faz muito sentido. E nós trouxemos também algumas dinâmicas, algumas ações para gerar um movimento e para que vocês façam na prática. E agora a gente vai trazer a apresentação do negócio, assim, ó, numa salinha fechada, numa salinha secreta, para as pessoas que a gente quer oferecer oportunidade, às vezes a pessoa ficou ali, né, em cima do muro, às vezes a pessoa está na dúvida, ou até mesmo, né, as abordagens que a gente fizer durante toda essa semana, trazer para a semana que vem. Então, no próximo sábado, na semana que vem, o nosso encontro vai ser com a apresentação da oportunidade, tá? Então, o que vocês vão precisar fazer? Convidar pessoas para estar aqui com a gente, para que elas possam assistir ao vivo uma apresentação da oportunidade, entender, poder tirar dúvidas. Então, a sala vai ser essa, vai ser uma sala aberta, elas podem abrir o áudio, podem perguntar. E vai ser bem legal, vai ser bem bacana, vai ser uma experiência bem top, porque nessa apresentação da oportunidade, vocês vão aprender na prática como apresentar uma oportunidade. E para as potenciais, elas vão estar ali ouvindo e ter a oportunidade de entrar, né, com uma oportunidade exclusiva que vai vir por mês que vem, que sempre Marquei lança uma coisa maravilhosa, né? E aí essa apresentação da oportunidade vai servir para isso, tá? Tanto para vocês fazerem ali na prática mesmo, aprenderem na prática e trazerem pessoas para poder ouvir dessa oportunidade e, consequentemente, gerar resultados. Então, da última ação que a gente fez foi, cada uma abordava, ia mandando as dúvidas dentro ali do grupo e a gente ia ajudando a quebrar objeções. Nessa apresentação da oportunidade, vai ser assim, ó, ao vivo, a gente vai falar da oportunidade ali para as potenciais e as potenciais, elas vão ter ali, tomar uma decisão ali de imediato, ou vai, não, pensar, e depois a gente vai fazendo o fechamento junto com vocês, tá? Então, quem que eu vou convidar?
Vocês podem convidar as pessoas que vocês já falaram da oportunidade, né? E ficou assim na dúvida, ai, não sei se eu entro ou não entro, né? Falou que não, mas não era um não definitivo. Então, você pode convidar essas pessoas para estarem participando da nossa aula do sábado que vem. Pessoas que vocês conhecem, pessoas insatisfeitas muitas vezes com o salário, insatisfeitas com o trabalho, mulheres que querem crescer, mães que vocês conhecem, que querem mais tempo de qualidade com os filhos, pessoas que querem uma renda extra, pessoas que você olha e fala assim, nossa, essa é uma líder nata, né? Pessoas que vocês veem potencial. Mas para isso, vocês precisam gerar relacionamentos. Então, vocês podem sim convidar essas pessoas que vocês já conhecem, mas vocês podem também pegar outras pessoas. Ah, eu vejo uma cliente que eu vejo que ela é bem, que ela é potencial. Vou convidar ela para participar desse encontro. Ah, eu tenho lá uma mãezinha que ela trabalha fora o dia inteiro e ela sempre questiona, né? Fala que queria ter mais tempo com o filho. Vou convidar ela também. E aí, meninas, eu até pensei assim, vou trazer aqui um script pronto, né? Uma mensagem pronta. Depois, se vocês quiserem, pode pedir que a gente vai mandar para vocês uma mensagem pronta. Só que, o que eu percebo? Que a gente precisa ter relacionamento. A gente precisa conversar e entender a realidade. Por quê? Porque eu vou lá conversar com a Raquel, eu vou oferecer a oportunidade para a Raquel de acordo com o que eu conheço da Raquel, né? Ah, a Raquel tem filho, quer ter quer ter mais tempo de qualidade. Então, eu vou conversar de acordo com aquilo que eu conheço, né? Ô, Fer, ó, eu vi que você tem, né, duas crianças pequenas. Nossa, trabalhar durante o dia todo deve ser puxado, né? E não tem muito tempo, né, para ficar com as crianças. Você nunca pensou em ter algo que você pudesse ficar mais tempo com eles, trabalhar e estando junto com eles ao mesmo tempo? Posso te apresentar uma oportunidade que eu tenho certeza que faria sentido para você? E aí vocês vão conversando de acordo com a realidade de cada pessoa. Nossa, Paty, eu te vejo uma pessoa tão vaidosa, que gosta de se cuidar. Você nunca pensou em aumentar os seus ganhos com algo que você já gosta de fazer? Você já se cuida? Já pensou? Você transformar isso em uma fonte de renda? Podendo indicar os produtos que você usa para outras pessoas? Então, cada pessoa a gente vai entrar, né, no que a gente conhece daquelas pessoas. Então, se vocês depois quiserem, a gente vai mandar ali uma mensaginha base, mas não sejam assim no automático. Realmente se interessem com a dor daquela pessoa. Por quê? Porque assim vocês vão gerar muito mais conexão. E depois, eu acredito que a gente vai montar um grupo, né, Fer? Ah, Fer acabou saindo aqui. Depois a gente vai montar um grupo. Então, todas as pessoas, topou participar, vocês já vão colocando ali no grupo, porque lá a gente vai mandar o link para que elas possam participar desse encontro no sábado. Tem alguma dúvida quanto a isso? Ficou claro, Raquel? Amanda, a minha dúvida é eu oferecer oportunidade para uma pessoa, só que no sábado eu sei que ela trabalha de manhã. A aula vai ficar gravada, daí eu posso mandar para ela? Como que fica? Vai ser gravado. É claro que assim, agora que eu vi que você perguntou aqui, vai ficar gravado, tá? Então, assim, as pessoas que podem participar no sábado, beleza, né? Tragam ela para participar aqui ao vivo, porque a gente sabe que o ao vivo gera muito mais conexão. E depois, às vezes, a pessoa, assim, no gravado, a pessoa fica ali meio que com preguiça de assistir depois, né? E aqui ao vivo vai fluindo com mais facilidade. Mas vai ficar gravado sim. Então, vai ser uma aula que depois, essa apresentação, vocês podem usar durante o mês inteiro, porque vai estar as oportunidades do mês. Então, mesmo que a pessoa não conseguiu participar, depois você manda o link para essa pessoa para que ela assista depois também, tá? Então, vai ficar gravado sim. Mais alguma dúvida? Tá, joia. Então, meninas, faça o convite ali que seja leve, que seja verdadeiro, sabe? Que gere essa conexão ali com as pessoas, para não ser algo assim robotizado como, eu tô mandando isso aqui para todo mundo. Porque quando a gente manda uma mensagem pronta, dá a impressão assim, essa daí tá mandando para todo mundo, né? O que caiu na rede é peixe. E na verdade não. A gente vai selecionar as pessoas que a gente quer que estejam com a gente também.
né? Não vai ser qualquer pessoa que a gente vai querer no nosso time, né? Então, que a gente possa fazer essa seleção, claro que sem olhar aparência, né? Porque às vezes a gente julga muito as pessoas, então, sem julgamento, mas também não é colocando assim algo geral, vou colocar lá nos meus status. Quem quer saber da oportunidade? E joga lá dentro do grupo. Por quê? Porque senão não vai gerar um resultado também. E lembra que a gente fala que tem que ter um relacionamento, tem que ter uma conexão, para que daí a pessoa ela sinta segurança de entrar, para que ela sinta, né? Ah, não, esse negócio vai dar certo, né? Tá dando certo para ela, vai dar certo para mim também. Então você tem que gerar essa segurança ali na sua potencial, tá? Então que seja algo leve, que seja algo que vai de acordo com a realidade de cada potencial também. Meninas, vocês querem complementar alguma coisa sobre sábado? Sobre a apresentação da oportunidade? Meninas, Amanda, adorei a aula, viu? Muito obrigada. Foi uma aula muito esclarecedora. E a respeito de sábado, vai ser bem importante até para a gente, claro que assim, filtrar o que a gente pode incluir na nossa entrevista de iniciação também, né? Então, às vezes a gente olha ali e fala assim, nossa, olha que legal, acho que eu vou acrescentar isso na minha entrevista de iniciação. Então, eu lembro que quando a minha diretora ia fazer entrevista comigo, ou quando eu via ela fazendo, tem coisas que até hoje eu meio que replico do que ela fazia, porque facilitava a maneira como eu me comunicava ali com a pessoa que eu queria trazer para o negócio. Então, eu tenho certeza que também vai ser uma forma de aprender, sabe? De nos treinarmos em relação à entrevista de iniciação. E é muito importante que a gente, né, convide as pessoas para participar, porque por mais que vai estar gravado, elas ouvindo ao vivo, a gente sabe que é melhor, né? Porque elas vão ter a oportunidade de tirar dúvida ali naquele momento. Então, é importante que elas participem ali ao vivo também. Então, a gente precisa caprichar nesses convites, viu, meus amores? E é isso. Muito obrigada, viu, Amanda? Arrasou. E fazer com amor, né? Tudo que a gente faz, faça com amor, faça como se fosse para nós, né? Martin Ash falava assim que a gente precisa tratar as pessoas como nós gostaríamos de ser tratados, né? Então, gera essa conexão, gera esse relacionamento verdadeiro ali, né? Traga algo para ela que vai realmente fazer sentido para ela, porque senão, né, não faz sentido ela estar num lugar que ela não vê sentido, que ela não vê propósito, que ela não vê o porquê estar ali, né? Então, traga esse sentido ali para cada uma delas, no individual, de acordo com a realidade de cada um. Se vocês puderem abrir as câmeras para a gente tirar uma foto. E qualquer dúvida, meninas, que vocês forem tendo, qualquer objeção, a pessoa falou tal coisa, pode estar mandando lá no grupo também, porque a gente vai auxiliando vocês, tá? E qualquer dúvida na hora de fazer o convite também, vocês podem estar mandando ali para nós, ali no grupo, porque a gente está ali para isso, para realmente ajudar vocês, para fazer com que vocês cresçam, né? Lapidar cada um de vocês lá. Mais alguém vai abrir? Mais um. Meninas, um beijo, espero ter feito sentido aí para vocês e até sábado que vem.